Olá, gente, boa noite, bem-vindo a mais esse resumo de aula. O resumo da nossa aula de hoje será de etanol, o álcool das bebidas. Bom, o etanol é muito provavelmente a substância de abuso mais antiga utilizada na humanidade. Alguns registros dizem que essa substância já era utilizada há cerca de 6.000 anos atrás, em civilizações antigas como no Egito e na Babilônia. Por vezes na história, como por exemplo aconteceu na década de 20 nos Estados Unidos, o etanol ele foi proibido na tentativa de se reduzir a criminalidade associada a ele. No entanto, essa criminalidade, ao invés de reduzir, ela aumentou em virtude de uma rede de criminalidade que foi formada para tentar produzir de maneira clandestina e comercializar de maneira clandestina essa substância. No Brasil, estima-se que 1 em cada 10 pessoas tem algum problema devido ao uso abusivo de etanol. O etanol ele é fabricado a partir de qualquer vegetal que seja rico em açúcares simples. Né? Esses vegetais eles são fermentados, o extrato desses vegetais eles são fermentados, dando origem, então, através do etanol, essa fermentação, através do açúcar, né? Essa fermentação ela produz o etanol. Algumas dessas bebidas elas são posteriormente destiladas para terem seu teor de álcool concentrado. Né? O etanol ele é o álcool de todas as bebidas. O que varia é a concentração de bebida para bebida. Referente à absorção do etanol, o etanol ele é muito bem absorvido por via oral, cerca de 20% do etanol ingerido ele é absorvido no próprio estômago e em torno de 80% do etanol ingerido é absorvido no intestino delgado. Então, o intestino delgado é o principal local de absorção do etanol. Existe um conhecimento popular que diz o seguinte, né? Quando o indivíduo sai para beber, ele deve se alimentar antes, né? Não deve ir com o estômago vazio. Será que isso é verdade? Né? Será que o indivíduo deve se alimentar antes para evitar se embriagar mais facilmente? De fato, o que existe é o seguinte, nós sabemos que o esvaziamento gástrico ele é dependente da quantidade de alimentos que tem no estômago. Quanto maior for a quantidade de alimentos no estômago, menor será o esvaziamento gástrico. Mais devagar vai ser esse esvaziamento gástrico. O contrário é verdade. Quanto menos alimentos tiver no estômago, mais rápido vai ser esse esvaziamento gástrico. Portanto, se o indivíduo estiver com o estômago vazio e beber, o esvaziamento gástrico vai ser rápido, de maneira que a grande quantidade de etanol vai chegar em um curto período de tempo no intestino delgado, que é o seu principal local de absorção, ele será absorvido rapidamente e o seu organismo não dará conta de biotransformar essa quantidade de álcool que vai chegando. Né? Portanto, de fato, se você estiver com o estômago vazio e for beber, correrá o risco de se embriagar mais facilmente. Referente à distribuição do etanol. O etanol ele se distribui para praticamente todos os tecidos do organismo. Inclusive, ele atravessa a barreira hematoencefálica e, inclusive, ele chega ao feto. O etanol ele se distribui para praticamente todos os tecidos, um pouco menos para os ossos e para o tecido adiposo. Referente à biotransformação do etanol. O etanol, quando ingerido, ele é inicialmente oxidado por uma enzima chamada álcool-desidrogenase, e isso vai formar uma substância chamada acetaldeído. Posteriormente, o acetaldeído ele é novamente oxidado, agora por uma outra enzima chamada acetaldeído desidrogenase, que vai formar, então, acetato e será, portanto, eliminada principalmente por via urinária. Cerca de 98 a 99% de todo o álcool ingerido é biotransformado pelo fígado. Então, o principal local de biotransformação do etanol é no fígado. A velocidade de biotransformação depende muito de indivíduo para indivíduo, mas é em média cerca de 7 a 10 gramas de álcool por hora. Ou seja, o indivíduo tem a capacidade de biotransformar em torno de 1 a 2 doses de uísque a cada cerca de 3 horas. Referente ao mecanismo de ação do etanol. O etanol ele não tem apenas um mecanismo de ação. Na verdade, ele tem vários mecanismos de ação. Os mecanismos de ação mais importantes do etanol, do álcool das bebidas, é no sistema nervoso central.
um dos mecanismos de ação é a ação dele no receptor GABAérgico, do receptor do GABA, do ácido gama-aminobutírico. Então, o álcool atua também nesse receptor, provocando um efeito inibitório. Além de atuar no receptor do GABA, o etanol ele também atua nos receptores de noradrenalina no sistema nervoso central, que são receptores excitatórios. Dependendo da quantidade, vai sobressair ou os efeitos inibitórios ou os efeitos excitatórios. Geralmente, quantidades menores de álcool, concentração menor de álcool no sangue, sobressairão os efeitos excitatórios, eufóricos. Portanto, as concentrações maiores de etanol no sangue, nesse caso, sobressairão os efeitos inibitórios do etanol. Além de atuar no receptor do GABA e nos receptores de noradrenalina, o etanol ele também atua aumentando a liberação de dopamina nas vias mesolímbicas dopaminérgicas. Daí vocês podem concluir que o etanol ele causa dependência. Referente à toxicidade aguda do etanol, os efeitos dessa toxicidade aguda vai depender muito da concentração de etanol no sangue. Mas, de uma maneira geral, em concentrações menores sobressaem efeitos como, por exemplo, a euforia. Em quantidades maiores, os efeitos inibitórios eles começam a sobressair. Geralmente, quantidades acima de 5 gramas por litro podem levar a coma e, posteriormente, à morte. Referente à toxicidade crônica do etanol, o etanol provoca vários efeitos no organismo. O etanol, por exemplo, pode provocar deficiência de ácido fólico, e a deficiência de ácido fólico pode levar à anemia. Além disso, o etanol pode provocar efeitos no sistema gastrointestinal. Então, por exemplo, ele pode provocar, a longo prazo, câncer de esôfago, câncer de estômago, também pode provocar hepatite e cirrose. No sistema neurológico, o etanol utilizado a longo prazo pode provocar problemas de memória, problemas de concentração, de atenção, pode provocar neuropatia periférica e degeneração cerebelar, com incoordenação motora ou com redução da coordenação motora. No sistema cardiovascular, o etanol pode causar miocardiopatias, hipertensão, elevação do colesterol sérico, aumento, portanto, do risco de infarto, além de aumento do risco de acidente vascular cerebral. Existem alguns tratamentos medicamentosos para o etanol. Um deles é o disulfiram. O disulfiram é um inibidor da acetaldeído desidrogenase. Portanto, ao inibir a acetaldeído desidrogenase, toda vez que o indivíduo em tratamento voltar a consumir a substância, ele acumulará acetaldeído no organismo. Ao acumular acetaldeído no organismo, o indivíduo sentirá uma forte ressaca e, portanto, isso vai levando o indivíduo a criar uma certa repulsa à substância. Portanto, o disulfiram, com esse efeito, ajuda no tratamento dos indivíduos dependentes de etanol. Uma outra substância que ajuda na dependência de etanol é a naltrexona. A naltrexona é um antagonista opioide dos receptores μ. E ao fazer isso, ele evita o efeito de euforia provocado pelo álcool. Um outro tratamento medicamentoso para a dependência de etanol é o acamprosato. Mais especificamente, o acamprosato ele é utilizado durante a fase de abstinência, pois ele estimula a atividade do GABA, evitando os efeitos de hiperatividade que podem ocorrer nos primeiros dias de suspensão de uso do etanol. Bom, gente, então essa foi a nossa aula de resumo do etanol. Por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações, para receber os avisos de novos vídeos. E mais uma vez, muito obrigado.